Primeiríssima coisa, adivinha, né? Vamos testar se tudo correu bem. Um domingo, um dia especial. Aliás, quero falar sobre isso nesse primeiro momento do vídeo. Aquelas linhas gerais, né? Aquele editorial que a gente faz antes de começar o conteúdo propriamente dito. Beleza. Vamos ver quem mais aqui. Então, assim, primeiríssimo lugar. Muito boa noite a todos. Espero que cada um à sua maneira, com a sua família, com aqueles que lhes são importantes, tenha passado da melhor maneira este 12 de abril de 2020. É o meu desejo, enquanto pessoa, enquanto profissional, que todos tenham tido um excelente feriado ao lado daqueles que lhes são queridos. Eu quero começar, estou começando aqui na marcha lenta, né? Eu quero começar dizendo para vocês, então, primeiríssimo lugar isso daí. Um excelente domingo, que tenha sido um dia gostoso mesmo para todo mundo. É nosso primeiro desejo. Segundo lugar, quero dizer que estou muito bem impressionado com o resultado que obtivemos com o vídeo da geopolítica mundial relacionado ao mercado automotivo. Eu já disse isso dezenas, centenas de vezes. O mesmo resultado, que para mim é excepcional, mostra uma maturidade de um grupo maravilhoso de pessoas, um grupo surpreendentemente, no meu modo de entender, um grupo grande de pessoas nesse país que se digna a dedicar um pouco do seu tempo para alguma coisa que seja verdadeiramente útil. Eu fico, assim, extremamente orgulhoso de realizar esse trabalho aqui. Quando nós temos uma resposta como essa, é o que nos motiva a seguir em frente, né? Mesmo sabendo de todas as adversidades, de todos os problemas relativos à internet, relativos ao caráter das pessoas, que isso é um artigo de luxo na humanidade atualmente, e principalmente em lugares onde os indivíduos acreditam estar protegidos por um certo anonimato. Aí é que as pessoas mostram o que elas têm de pior, e para mim é um orgulho a gente ter aqui um trabalho que definitivamente já passou este momento de precisar depurar as pessoas, já passou, e para mim é um gigantesco prazer contar com a companhia de cada um de vocês que está aqui me assistindo, seja ao vivo, como meu grande irmão Nelson, um cara que dispensa maiores credenciais, o carinho, o afeto, o respeito que tenho por todos do grupo. O Nelson é um cara, realmente, enquanto indivíduo, enquanto alma, é o Bruno Henrique, né? Está num outro patamar. É um cara que consegue cativar a todos com a sua serenidade, a sua maneira de ser, sempre muito querido, muito solícito. E para mim é uma honra. Cada um que tem aqui é a prova de que esse trabalho vale a pena.
né? E a gente já teve outras oportunidades para dizer isso para vocês, que o trabalho vale a pena. Porque assim, ó, aquele que pretende ganhar dinheiro num país como o Brasil, evidentemente não vai procurar exercer qualquer atividade relacionada à educação nesse país. Então, quando eu escolhi para minha vida alguns caminhos e abri mão de outros, eu sabia que em termos de lucratividade eu perderia muito, em termos de uma vida tranquila, sabe como é? Você fazer uma coisa da tua vida que é uma moleza, você vai ganhar dinheiro, você não vai ter grandes dificuldades, você vai... Cada um, né, a sua maneira, você vai ser feliz assim, beleza. Agora, quando eu escolhi os caminhos para minha vida, eu sabia rigorosamente que eu estava navegando em águas turbulentas. Você falar de conhecimento para um povo que é ignorante por esporte. E eu peço desculpas, porque eu já disse várias vezes que não é a minha intenção, nunca foi, envolver certos assuntos com o trabalho MJG, que basicamente aqui na internet eu mostro para vocês o meu trabalho relacionado aos carros. Meu trabalho educacional, meu trabalho de formação, de treinamento e desenvolvimento não se resume aos automóveis, mas de todas as atividades eu acredito que automóveis são o ramo que dá para a gente explorar melhor aqui nesse nicho, e é o que a gente faz. Mas assim, nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande das pessoas em compreender o que é mais básico, e isso está muito flagrante hoje no Brasil, como as pessoas têm profunda dificuldade em compreender as coisas. Mas o que me deixa admirado, negativamente falando, é que elas não têm capacidade de compreender, mas elas têm a capacidade de dar uma opinião que não tem o menor fundamento, não tem a menor lógica com nada. Sabe como é? O cidadão é burro, o cidadão é um jumento, o cidadão é um retardado que acredita em coisas que, se você parar 30 segundos da tua vida para raciocinar sobre certos assuntos, você vê que algumas leituras que se faz não tem o menor fundamento. Mas hoje, no mundo, e em particular aí, com a devida vênia também, foda-se o mundo, se lá fora o pessoal consegue compreender certas coisas e aqui não. Porque a gente vive aqui, a gente se aborrece aqui. Dane-se se lá fora os caras compram carros legais, se os caras entendem para que foi feito o político, né? A questão da representatividade de um político, e coisa que aqui definitivamente algumas pessoas elas acreditam. E isso não se resume à política, se resume a outros campos também extremamente espinhosos para você botar os seus pés, como por exemplo falar sobre religião no Brasil, né? Um outro asilo de débeis mentais. E assim, fica desagradável você tocar nesses assuntos. Eu peço desculpas quando eu acabo, por mais tranquilo que eu seja e que não pareça, mas algumas coisas eu já há muito tempo estipulei para mim mesmo que não cabe discutir no público. Quem é muito próximo a mim, conhece a minha opinião, conhece a visão que eu tenho sobre certo tipo de pessoa, sobre certo tipo de argumento, mas definitivamente é algo que você não me vê participar aqui, porque não vai levar a nada. Não vai definitivamente resolver o problema. A gente vai continuar se aborrecendo e tendo que escutar certas ladainhas, certas balelas, que eu não estou nem um pouco interessado, eu não tenho a menor disposição para isso. A gente deixa falar
Quem quer fazer papel de idiota, faça. Eu não me sinto na necessidade, muito menos na obrigação, de tentar mostrar para alguém alienado que a alienação dele seria facilmente resolvida com pequenos exercícios de raciocínio. Ele sairia desse limbo mental onde ele se colocou. Mas por mais que eu tenha escolhido uma atividade relacionada à educação, a atividades docentes e afins ao longo dos últimos 20 e poucos anos, e repetindo que quando a gente escolhe isso, a gente sabe que não vai ficar rico, a gente sabe que não vai ter status, a gente sabe tudo isso daí. Mas cada um segue a sua vocação, cada um segue aquilo que tem capacidade de desempenhar da melhor maneira. Para mim, é o que se desenhou como a melhor forma de levar minha vida, paciência. Então eu estou aqui num domingo de Páscoa, que foi um dia muito proveitoso, junto da minha filha. Inclusive mandei no grupo um vídeo curtérrimo que gravamos aqui. Ela ainda não é muito afeita às questões do vídeo, ainda não se sente lá muito à vontade, mas isso mudará com o tempo, acredito eu, porque no geral ela é bastante desenvolta, mas ainda no vídeo fica um tanto quanto recolhida, mas isso daqui a pouco, a hora que se soltar, sai de baixo, né? Então foi um dia muito gostoso, estive aqui com ela até o fim da tarde, e agora eu dedico um pouco mais desse tempo, e faço isso com muito prazer. O Ivan até comentou aí, para mim é uma satisfação, porque eu sei que cada material desse, pelo menos uma, duas, 5 pessoas, a gente consegue... Não existe conversão de nada. Eu não estou disposto a exercer esse tipo de papel em nenhuma atividade que executo na minha vida. Não é isso. Mas é mostrar com clareza para as pessoas como que a situação de fato funciona, e que as pessoas, a partir do momento que recebem esta informação, elas saibam, elas utilizem esses recursos, esses dados, esses números, essas opiniões técnicas, para que a sua visão fique mais nítida, sabe? Você está com uma miopia, você está com astigmatismo, um problema qualquer no seu globo ocular, você precisa fazer alguns ajustes. Então, coisas que são ditas e que são besteiras e que exercem um papel muito importante na vida das pessoas, as pessoas carregam essas bobeiras pela vida inteira. Então a gente tenta aqui desfazer, a gente tenta aqui mostrar. Para quem, Marcelo, você faz isso? Para quem se dispõe a ter a mente minimamente aberta para receber essas informações. Para aquele que não tem esse entendimento, para aquele que não tem essa vontade, para aquele que acredita em coisas diferentes, repito, em balelas, em argumentos totalmente furados, meu cordial foda-se e vida que segue. Não vamos aqui chegar num denominador comum com esse tipo de gente. E eu repito, não é o que eu quero. Nunca foi o que eu quis. O trabalho da geopolítica eu fiquei muito impressionado, porque nós passamos, veja bem, nós passamos das 100 visualizações, um número que é ridículo diante do número de visualizações de outro tipo de conteúdo, mas cada um vive dentro da sua própria realidade, no seu próprio mundinho. Então, no meu mundo, né, particular aqui, tem o mundo de Bob, no mundo de MJG, 100 visualizações para um conteúdo técnico, para um conteúdo, uma aula, uma palestra, como foi o estudo da geopolítica internacional.
para mim, traz um ânimo. Traz um ânimo. Porque a gente tem pessoas se interessando por um conteúdo deste naipe. E isso, para mim, é muito satisfatório. O que eu vou mostrar aqui hoje é na mesma linha de raciocínio. Só que em vez de falarmos de outros países, outros continentes, realidades muito distintas da brasileira, mesmo que sejam países tão atrasados quanto o Brasil, são países que vivem uma realidade muito diferente da nossa, aqui hoje o meu objetivo é olhar o Brasil, as diversas regiões do Brasil, e fazer com que você entenda que o que é preciso evoluir no Brasil, assim, há um potencial inexplorado neste país, um público potencialmente convertido em consumidor, que hoje não é, e você vai entender claramente, muito grande. Muito grande. Esse país tinha, eu coloco aí num tempo pretérito, porque os anos vão passando, as pessoas vão se sucedendo em funções importantes neste país, e o que nós vemos é uma estagnação, nós vemos uma retração, nós não vemos desenvolvimento. Todos esses números que eu apresento para vocês, neste exato momento em que vivemos esse cenário assustadoramente ruim para a economia em todas as suas vertentes, os dados que você vai ver daqui por diante, eles são alheios a todo esse processo, são anteriores a todo esse problema. E aí você detecta que a distância entre a realidade do que os brasileiros vivem nas diversas regiões, nas 5 diferentes regiões do país, que hoje toda a análise é focada no Brasil dividido em 5 regiões. Nós não entramos no mérito de unidades específicas da federação, nós enxergamos hoje aqui o Brasil como um conjunto de 5 regiões administrativas, 5 regiões politicamente divididas, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e vamos ponderar os números que esses blocos de estados, não esses estados, esses blocos de estados conseguiram em um outro momento, mas que permite que a gente entenda com clareza certos fenômenos e que vão na direção oposta do que às vezes as pessoas tentam fazer você pensar. Para concluir essa parte do editorial, esse preâmbulo do programa, quase 20 minutos, você fala pra caramba, é o seguinte, hein? Um dos inscritos fez um desafio, eu achei um desafio muito inteligente, ele não colocou dessa forma, eu, em cima do que ele questionou, eu classifico como um desafio muito salutar, que é aquele debate sobre o carro, sobre a marca, que é aspiracional. Você tem me visto, desde que a Jeep assumiu um papel de protagonismo, deixou de ser uma marca que vendia 2, 3 mil carros por ano no Brasil, para vender mais de 120, quase 130 mil unidades no ano passado. E aí surgiu essa expressão, porque eu digo para vocês que a Jeep, a Honda e de um ponto em diante a própria Toyota, que são marcas generalistas, principalmente Honda e Toyota são marcas generalistas, elas adquiriram no Brasil um caráter aspiracional, elas exercem na mente do consumidor padrão a ideia de que são marcas relacionadas a um sucesso, a um chegar lá, e eu quero mostrar isso para vocês com alguns dados e alguns argumentos de marketing que eu considero que vão fazer você entender.
o porquê que às vezes um bom carro de uma marca generalista não adquire esse caráter, às vezes um carro de uma marca mais elitizada, ele é tratado como um produto aspiracional, mesmo não tendo qualidade para isso, porque também acontece no mercado. E quando mesmo carros das marcas tradicionais, em mercados atrasados como o mercado brasileiro, conseguem exercer no imaginário desse consumidor a ideia de que são aspiracionais. Então vamos investigar melhor o que é essa aspiracionalidade. E vai ser o próximo conteúdo aí da série Cenários, voltando à série Cenários, né? Porque sexta-feira foi uma palestra, hoje aqui quase que um anexo à palestra de sexta-feira, e você se prepara o seu coração, porque acredito que amanhã ou quarta-feira nós faremos o Cenários, tratando exclusivamente, dando exemplos, mostrando situações que já aconteceram, que têm acontecido, que podem acontecer no Brasil, do que é um veículo que adquire, de uma marca que adquire perante o público consumidor a ideia clara de que é aspiracional. Tá? Então fica aí com a gente que essa semana também vem muito conteúdo do bom, vamos abordar assuntos sensacionais. Lembrando também que na próxima sexta-feira, aliás, né, na próxima quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, nós teremos ranking de uma quinzena totalmente maluca, ranking de uma quinzena onde aconteceram certos fatos que eles têm que ser colocados à mesa nesse momento, eles têm que ser colocados à mesa, e você não pode esperar outra coisa de mim, você não pode esperar desse cara aqui, do tipo de coisa que esse cara aqui vem fazendo na internet para você há quase 5 anos, você não pode esperar nada diferente disso. Vem uma discussão profunda sobre o mercado e nós vamos abordar algumas, também num encontro, maneira mais educada de dizer isso, algumas canalices que vem acontecendo aí, que mostram bem que este país, enquanto nação, num sentido mais amplo, ele não tem perspectiva real de mudança. Se você acredita nisso, infelizmente você está queimando a sua energia, está gastando uma vela com um defunto bem ruim, tá? Então bota isso na tua cabeça. Então, vamos agilizar a questão da geopolítica das regiões do Brasil. De acordo com a estimativa do IBGE, publicada dia 1º de julho de 2019, então qual foi a lógica desse conteúdo? Nós pegamos os dados da Fenabrave do total de carros vendidos no Brasil em 2019. Quer dizer, situação após 31 de dezembro. E como nós não temos uma estimativa, não localizei, uma estimativa IBGE datada de 31 de dezembro ou de 1º de janeiro de 2020, nós temos esse degrau. É a perspectiva da população em julho e os resultados do mercado de automóveis 31 de dezembro. Mas dá claramente para você pontuar. Claro que houve uma mudança dos números, mas nada muito significativo. Não vivemos na Indonésia ou na Nigéria, onde os números de um mês para o outro, eles espantosamente, eles crescem, assim, é uma progressão geométrica. Nós tínhamos o Sudeste respondendo por 42% da população nacional, o Nordeste mais 27,1%, o Sul 14,2%, o Norte 8,7%, o Centro-Oeste 7,7%. Mais uns quebradinhos aí,
totalizando 100% nas 5 regiões. Então, o que nós temos? Sudeste destacadamente à frente, o Nordeste com quase o dobro da região Sul e quase empatados na rabeira, região Norte e região Centro-Oeste. No Norte está a maior extensão territorial, mas a densidade populacional é muito baixa, por óbvios motivos, e a região Centro-Oeste, que também tem alguns centros urbanos importantes, mas que, no geral, entre uma cidade e outra, você tem um lapso de terra muito grande. Então, essa é a situação, essa é a distribuição, considerando a população de cada região. O PIB per capita, no PIB per capita, quer dizer, pegamos o produto interno bruto brasileiro e dividimos pela população de cada região. Lembrando que nós fizemos o estudo ponderando regiões, não ponderando estados individualmente. Mas é inevitável fazer algumas ponderações. Você vê que o Centro-Oeste ele tem aí quase 4 vezes menos, 3 vezes e meia menos população do que o Nordeste. Mas em termos do PIB dividido por cabeça, o Centro-Oeste está à frente, inclusive da região Sudeste, que todo mundo acredita que seja a locomotiva do Brasil. Esses resultados, eles são... É preciso, muita gente talvez não saiba, não tenha nunca parado para pensar. Quando você pondera o Centro-Oeste, você tem o Mato Grosso de cima e de baixo, como dizia Nelson Aissum, você tem o Goiás e você tem o Distrito Federal. Exatamente o Distrito Federal é que é responsável por essa repartida louca do bolo, porque o PIB per capita no Distrito Federal ele é de mais de R$80 mil por cabeça por ano, né? Daria uma média aí, nossa conta porca, mais de R$6.700 mensais, é simbolicamente para cada cidadão. A gente sabe que quando pensamos em Distrito Federal, você tem os nichos onde as condições de vida são muito semelhantes a de países desenvolvidos, inclusive Europa e Estados Unidos, em termos de renda, em termos de condição de vida. E você tem regiões fora dessa elite, que aí o termo é bem aplicado, dessa elite política e tudo mais. Você tem municípios ali, cidades satélites, onde a pobreza ela é muito comparável aos estados mais pobres do Brasil. Não se pode negar também o fato de que das 27 unidades da federação, as 11 piores nesse indicador em específico, Brasil tem 27 unidades da federação. Os 4 estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o DF, eles estão colocados entre os 9 melhores índices per capita, sendo Brasília, né, DF, disparadamente o primeiro lugar, e salvo se eu estiver aqui cometendo um lapso, um dos outros 3 estados aí é o 9º. Então, 4 que se colocam entre os 9, e evidentemente some-se aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a elite dos 9 estados mais desenvolvidos. Os estados do Nordeste, os 9 estados nordestinos, somados a 2 estados da região Norte, um deles é o Acre, e salvo
Eu não vou me recordar aqui qual é o outro. Um dos estados do norte com pior índice é o Acre. Os 9 estados do Nordeste tem mais um do norte compondo os 11 que estão na rabeira. E o pior colocado nesse ranking aí é o estado do Maranhão, cuja média do PIB per capita é algo em torno de 12 mil reais, portanto, algo na casa dos R$1.000 mensais para cada indivíduo, e que, evidente que quando você fala de PIB, você nem está falando de renda, você está levando em consideração mais itens. Então veja que é uma população gigantesca. Você viu no primeiro slide que o Nordeste, em termos populacionais, é a segunda região do país, com folga, quase o dobro da terceira. E quando você analisa o PIB per capita, você vê o Nordeste numa situação, quer dizer, olha que potencial consumidor, né, que público, que se tivesse condições de ser um público consumidor, aí são os dois fatores operando em conjunto, né? A renda do cidadão crescendo de verdade e os veículos tendo uma precificação mais coerente com a realidade nacional. O que nós temos aí é uma gigantesca parcela dessa população totalmente alienada da possibilidade de sonhar com a aquisição de um veículo que nos seus modelos e nas suas versões mais bizarras disponíveis hoje para compra, enquanto novos, beiram os R$40 mil. Quer dizer, como que um cidadão que ganha, que não é nem o caso aí, mas um cidadão que ganha R$1.300, ele pode ambicionar a compra de um carro zero nesse país? E isso é uma grande burrice, porque é um potencial consumidor desperdiçado. É um público que poderia. Então você esquece a latrina política deste país, de todos os matizes, e veja o que o cidadão brasileiro efetivamente, quer dizer, o carro mais barato hoje à venda no país, e ignorando aí que é oferecido sem itens mínimos de conforto, nessa representação, neste cenário, custa praticamente aquilo que as três melhores regiões, numa divisão que não existe do bolo, não é assim que se divide o bolo, mas se ele fosse dividido igualitariamente para todos, não permitiria ao cidadão, usando todo o handicap que veio para ele no ano inteiro, não poderia comprar uma porcaria de um Mobi, uma porcaria de um Kwid de entrada. E também, fazendo aqui as honras, se você ficou ofendidinho com o que eu falei, vá à merda, segue teu rumo, né? Vamos continuar estudando aqui com quem tem gabarito para fazer. Então você vê que a situação do país, ela é, enquanto lá fora o indivíduo consegue com o mesmo valor, com o valor que ele ganha com um ano de trabalho, com a análise que você pudesse fazer do PIB, que não é a renda per capita, mas que você fizesse com essa divisão, um ano seria mais do que o suficiente para esse cidadão se colocar muito bem, para esse cidadão ter um carro muito legal, para esse cidadão conseguir a sua moradia, que no Brasil é outro gargalo terrível, e ter um veículo bastante agradável, bastante apetecível, até certo ponto, aí, com um pouquinho mais de sacrifício, um veículo de sonho esse indivíduo conseguiria ter. Então você observa todo esse cenário aí. Próximo slide para o entendimento.
os emplacamentos na temporada 2019, levando em consideração, porque a FenaBrave faz esse levantamento, por região. O que nós tivemos? Aí é outra repartição do bolo bem diferente. Região Sudeste sempre acima de 50%, em alguns momentos beirando 55%. Região Sul, em segundo lugar, 2,5 vezes menos. Região Nordeste, né, que na população ela se coloca como a segunda em termos de venda de carro, 3,5 vezes menos do que a região Sudeste. O Centro-Oeste aí com 9 alguma coisa e o Norte com uma participação absolutamente marginal na faixa de 5,64%. Tem 8,77% da população e tem, em termos de vendas, apenas 5%. Pior ainda o Nordeste, que tem 27% dos indivíduos e tem apenas 14,7% das vendas de carro novo no país. Então se observa que quando você distribui essa divisão regional, considerando que os 3 principais estados emplacadores do Brasil são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, especificamente nesta ordem, até porque a questão do mercado das locadoras. Aliás, eu quero fazer aqui um rápido comentário, antes vou molhar as palavras, tá? É uma coisa que eu desconhecia, uma informação que eu não tinha conhecimento, é uma informação que comprova e explica muita coisa no Brasil, e é uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil se deram conta. A Localiza Hertz, né, uma das 3 principais empresas do mercado de locação de automóveis no país, aliás, localiza que na cidade onde resido, na região onde moro, é disparadamente, não que seja maravilhosa, mas a Localiza na região onde resido é disparadamente a melhor locadora à disposição nossa aqui, Bauru e grande região. É preciso que se faça essas distinções de mérito para a locadora, tá? Não vamos aqui negar o valor que ninguém tem. Aliás, outra coisa também, que você que entra e assiste os nossos vídeos, nós somos agressivos com montadoras, com governos, com locadoras, com fabricantes e vendedores de autopeças, mercado de reparação, de reposição, naquilo que nos cabe. Nós não estamos aqui para criar polêmicas vazias com ninguém pelo simples prazer de ver o buraco da bala, sabe como é que é? Eu não venho aqui falar mal de montadora porque eu gosto de falar mal da montadora, porque eu acho que assim eu vou ter um público diferente do que se eu falasse bem da montadora. Acho que naquilo que nos cabe falar bem, nós reconhecemos todos os méritos dela, inclusive os rankings de vendas são a maior prova disso. Quando a montadora consegue um feito importante, consegue se colocar no mercado em crise, consegue reverter uma situação ou posicionar um produto muito bem e que esse produto traga dividendos importantes, eu sou aqui o primeiro a reconhecer. Só que entenda uma coisa, não estou aqui para criticar à toa, não faço isso e não estou aqui para passar, muito menos estou aqui para passar pano. Mas você tenta imaginar uma situação onde me fosse compulsório escolher
entre falar bem de uma montadora e criticá-la por qualquer motivo, você não tenha dúvida que o meu papel profissional é criticar, porque o papel de ser comedora de sanduíche de apresuntado não é meu. Então é exatamente por isso que aqui nós não temos propaganda de montadora para subsidiar os nossos trabalhos. É por isso que quando nós alugamos um veículo para testar, nós vamos até a locadora e de forma totalmente independente nós escolhemos um modelo tal e botamos esse modelo para ser testado da maneira como a gente está acostumado a testar. Não adianta, é preciso separar as coisas, deixar as coisas muito bem claras para vocês. Então isso é o que eu venho fazendo aqui constantemente durante os últimos 5 anos, para conhecimento de todos, os últimos 6 anos e meio para o meu cliente presencial MJG. Se for para falar bem, nós falamos bem. Se for para criticar, nós vamos criticar. Agora, se eu tiver na encruzilhada entre uma coisa e outra, você não tenha dúvida que o meu papel é criticar. O meu papel é enxergar o ponto onde deve ser melhorado. E é em cima disso que nós vamos falar aqui exaustivamente para o nosso público, a nossa audiência, o nosso cliente, nosso assinante vai receber esse tipo de informação. E reiterando, quem não gosta, quem prefere o mundo colorido dos elogios para a montadora por qualquer motivo, por mínimo que seja e por mais que às vezes ele sequer exista, este não é um ambiente saudável para você passar o seu tempo. Esse é um ambiente extremamente hostil para esse tipo de comportamento. Você evita, como dizia a minha afinada tia, você corta a volta disso daqui. Porque aqui nós vamos falar exatamente as coisas como elas acontecem. Então, durante os últimos anos, as últimas décadas, foi pintado um cenário onde o Nordeste brasileiro estivesse vivenciando uma era de prosperidade e que tivesse se colocado como um player, por assim dizer, né, nessa briga aí entre os 5, porque o índice ali percentual, lembre-se o que eu falei quando citei a Honda no vídeo de estudo de mercado que fiz sobre a Honda Automóveis do Brasil. Eu disse claramente para você, a pior coisa de perder market share é que quando você perde este bolo, essa fatia, obrigatoriamente vai para as mãos do seu adversário. Então, o Nordeste, que representa quase 28% da população, 1 em cada 4, até um pouco mais do que isso, ele não consegue ter mais do que 1 a cada 6, quase que 1 a cada 7 carros novos emplacados no Brasil vem da região Nordeste, é um subaproveitamento. São condições desfavoráveis. Você não tenha dúvida que se o público consumidor nordestino do Brasil, aliás, um grande abraço, porque no Nordeste do Brasil estão vários assinantes queridos por mim, né? Vários assinantes que fazem parte dessa brincadeira aqui. Eles habitualmente não participam do grupo de debates, mas participam dos debates nas lives nossas muitas vezes. Um grande abraço aos nossos irmãos nordestinos, mas é preciso entender que, a despeito de balelas, de bravatas políticas que vêm sendo adotadas no Brasil há décadas, o mercado nordestino é disparadamente aquele que é menos aproveitado no Brasil. E isso fica muito claro quando nós aplicamos
o fator populacional, que você aprendeu comigo na sexta-feira, na sexta-feira santa, você aplica o fator populacional às vendas das regiões, o que você vai observar? 3 das 5 regiões obtiveram índices, o fator populacional, o FXP, acima da média nacional, que é 1,17. Região Sul com 2,35, que corresponde exatamente ao dobro da média nacional. Então daria para você dizer que o mercado brasileiro, se as 5 regiões administrativas tivessem um fator de renovação, de trazida de público novo, que gerasse esse fator populacional 2,35 mantido nas 5, o mercado do Brasil teria 5.300.000 carros emplacados no ano de 2019. Marcelo, em âmbito global, o que isso ia significar? Que o Brasil estaria numa inédita terceira posição no ranking mundial. Uma coisa é você ser, como nós mostramos aí, você ter uma colocação, você tá num segundo, num terceiro grupo aí. Outra completamente diferente é você ocupar uma terceira colocação no ranking mundial de venda de carro. Vendendo mais que Japão, vendendo mais que Índia, com 7 vezes menos população, 6 vezes e meia menos população. Então, a relevância do Brasil no mercado global, se tivesse vendas nesse nível, era completamente diferente. Nós teríamos, com certeza no Brasil, porque uma coisa puxa a outra, nós teríamos polos produtivos de várias outras montadoras que prometeram, naquele auge artificial do início da década, e que a gente tem que falar sobre isso abertamente, um auge motivado por um crédito, não houve. Porque se tivesse acontecido um crescimento concreto, ou na palavra que as pessoas gostam de dizer, um crescimento sustentável, as vendas teriam permanecido nos 3 milhões e meio, chegariam a 4, 4,5, estariam hoje na casa de 5 milhões e meio. O fato do mercado ter se contraído para menos de 2 milhões é uma prova indiscutível, menos para fanático. É uma prova indiscutível que o mercado cresceu de uma maneira artificial. E o fato de, na temporada passada, no início dessa temporada, pré-pandemia, pré-quarentena, pré-contração, pré-tudo o que você quiser, mais uma vez lembrando, nada disso daí recebeu qualquer influência do fenômeno mundial que está acontecendo nesse exato momento. Esses dados aí são limpos de qualquer análise afetada pela pandemia. Então vamos sempre lembrar, porque senão alguém é capaz de falar que isso daí aconteceu porque não vamos chamar Jesus de Genésio, Urubu e meu loiro. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Região Sul 2,35, região Centro-Oeste 1,75, região Sudeste, que é a que tem peso, 1,30, Norte 0,84 e Nordeste 0,81. Aí o que eu fiz? Eu coloquei para vocês índices que vocês viram na sexta-feira comigo. Índices
similares índices dos países de acordo com os seus resultados no ano 2018. A região sul do Brasil, com o resultado de 2019, ela supera um pouco o Chile, que foi o campeão sul-americano de 2018, que eu mostrei para vocês na sexta-feira. Quem tiver dúvida é só recorrer ao vídeo da sexta-feira. A região sul, inclusive, se tivesse sido realizada a vontade de alguns caras aí, se fosse um país à parte, a região sul teria, né? Claro que essa leitura também ela é binária, né? Porque se a região sul fosse um país diferente, considerando que grande parte dos polos produtivos não estão situados na região sul, o cenário seria muito diferente, né? Mas isso eu nem precisava dizer, porque público MJG não é abilolado a esse ponto. O Sul, nesse contexto aí, seria o campeão sul-americano, até porque o Chile apresentou uma queda considerável. Até onde se sabe, o Chile apresentou uma queda considerável em 2019. Até onde se sabe, sim, nós não temos os dados conclusivos, porque não são todos os países. É bom que se diga que até mesmo no mercado dos Estados Unidos, você tem, por exemplo, as marcas norte-americanas, Chevrolet e Ford, elas não divulgam os resultados de emplacamento no país todo santo mês. É a cada 2, a cada 3 meses que eles revelam os resultados. Então, esse tipo de coisa que nós fazemos no Brasil, nós não conseguiríamos fazer com a mesma fidelidade, analisando. Se fosse aqui, eu vou falar todo mês do ranking norte-americano, vai ficar faltando alguma coisa, em grande parte das situações. E quando os resultados são divulgados, não são propriamente no início do mês seguinte. Neste quesito em particular, o Brasil, por incrível que possa parecer, o Brasil é uma das nações mais eficientes do planeta. Então, como eu falei agora há pouco aqui para você, você nunca vai me ver, porque isso é perda de tempo, isso é desonestidade intelectual. E isso é uma coisa que eu não faço. Eu não posso fazer porque eu critico isso o tempo todo nos outros, e não teria cabimento, depois de tudo que eu já construí aqui, praticar esse tipo de coisa. Em certos pontos, mesmo um país atrasado como o Brasil, é digno de nota que nós temos uma totalização, um cômputo diário de vendas, e principalmente no fechamento de cada mês, você tem um levantamento muito amplo da realidade nacional, onde são comparados aí, são pesados os índices de automóveis, o que se chama de comerciais leves, e a soma desses dois, que eu entendo que tem que somar, a soma desses dois itens, o mercado das motocicletas e o mercado dos pesados, que são as carretas. Então, é muito incomum. Alguns dos países que nós citamos na sexta-feira, eles somam vendas de caminhões, às vezes vendas de moto, eles colocam tudo num balaio só. Então, é digno de nota que nesse quesito o Brasil tenha uma divisão muito satisfatória, e salvo algumas questões. Que questões? Eu considero esse lance dos comerciais leves, das picapes comerciais leves em particular, uma divisão desnecessária no ranking. Eu entendo que é tudo uma coisa só. São veículos que dividem showroom uns com os outros, não tem por que dividir. Agora, você tem no mercado dos comerciais leves alguns produtos que não são oferecidos habitualmente no mesmo showroom dos automóveis e das picapes. Acho que esses carros
têm que ser classificados num ranking à parte, mesmo que na soma, para tudo que o país vendeu, eu entendo que ainda assim devam ser somados. Mas você tem uma marca, para quem não sabe, porque ela não é relevante o suficiente, você tem uma marca que é computada constantemente no ranking da FenaBrave, que é a Iveco. E a Iveco, que pertence, né, à FCA, ela não vende automóveis comuns. E ela é qualificada no ranking, porque são veículos comerciais. Aí sim você tem a expressão comercial leve sendo usada. Aquele caminhãozinho da Hyundai, o HR, sei lá das quantas, aquilo é um comercial leve, porque não é uma carreta para ser considerado como tal. Mas você pôr nesse balaio Estrada, Saveiro, Montana, Oroch, Hilux e Companhia Limitada é um preciosismo idiota. Da mesma maneira que se apresentou aquela situação onde, de uma forma bem nítida, eles queriam grana, porque a Chevrolet pretende, com as novas gerações aí de Onix e Onix Sedan, aliás, o Onix Sedan tem esse nome por conta disso, ela pretende, na hora que se faz um cômputo mundial de quanto cada modelo vendeu, que o Onix seja um produto bastante relevante. Ela teve uma surpresa desagradável na China, tudo isso antes do problema, mas ela teve uma surpresa desagradável na China, que foi uma baixíssima aceitação em cima do que eles imaginavam. E eu não vou aqui, nesse momento, entrar nesse mérito. Você que acompanha o mercado automotivo, você sabe do que eu estou falando. O Onix com motor 1.0 turbo não foi aceito pelo público consumidor chinês. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer nada. E seja você responsável pela leitura que você faz em cima das informações que lhe são trazidas novas. Mas olha só, quem puxa muito para baixo o fator populacional no Brasil é a região Nordeste. Se o Nordeste mantivesse um índice, um fator, um FXP, parecido com o que nós temos no Sudeste, a situação brasileira já melhorava muito. Então, no outro programa que eu falei sobre mercados muito mal explorados, e também é preciso que haja uma inteligência, e a gente prefere acreditar, na verdade eu não acredito não, mas a gente prefere acreditar que numa situação dramática como a atual, algumas empresas, alguns segmentos, algumas áreas, elas possam fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo e dos impactos que isso vai trazer para os seus mercados. Uma coisa que no Brasil eu acho incrível: a burrice, a miopia, a vesguice com que se enxerga mercado consumidor neste país. A estupidez com que se trata alguns assuntos muito sérios. Porque, por exemplo, quando você tem um sistema de previdência, eu não quero aqui neste programa fazer nenhuma afirmação política, porque as pessoas com quem eu me disponho a discutir política, elas compõem um grupo muito restrito no meu convívio social. Então eu não tenho a preocupação de vir aqui discutir política, não é isso que eu estou fazendo. Mas quando você cria um ambiente hostil, um ambiente árido ao extremo,
para os indivíduos que poderiam ou que deveriam participar desse cenário de previdência no país como um todo, o que você vai criar nas pessoas, quase que imediatamente, é uma aversão ao sistema. Você cria uma aversão ao sistema. E muito me admira, por exemplo, no Brasil, e um dos únicos fatores que eu atribuo importância para que isso continue acontecendo no Brasil, que é o caráter social e erótico que um veículo exerce na mentalidade de grande parte dos brasileiros, o cidadão se sujeitar a comprar um bem de consumo por um valor totalmente fora da sua realidade financeira, que demandam uma engenharia financeira muito grande para que ele adquira. De certa maneira eu já estou me aprofundando, na hora de parar o programa por aqui, porque eu já estou me aprofundando naquilo que eu vou falar no próximo programa, que é o caráter aspiracional de certos carros, de certas montadoras. Mas você pegar um carro minimamente razoável hoje, 0 km no Brasil, que custe R$80 mil, 0 km, adquirido à vista, sem nenhum tipo de financiamento. O cidadão entrar numa bucha de um financiamento, não há, presta bem atenção, não há nenhum problema, se fosse um país maduro, não há nenhum problema em se adquirir um veículo em suaves prestações mensais. Não há. O problema está na expoliação que existe quando se define as taxas de juros que esse consumidor vai pagar nesse automóvel. Então, se é um país maduro, é um país civilizado, que não é o Brasil, evidentemente, e o cidadão adquire um automóvel para pagar em 60 suaves prestações mensais com taxa zero de juros, mas taxa zero de juros de verdade, sem IOF, sem tarifa de abertura de cadastro, sem remuneração do vendedor, e quem trabalha na área sabe o que eu estou falando, as inúmeras picaretagens, jogadas de números e valores maldosa e ordinariamente omitidos do cidadão na hora que ele aceita entrar numa loucura dessa. A loucura não é você pagar parcelado. Muito que pelo contrário. Se você tem 80 mil e você pode pagar um valor a título de entrada, o restante em várias prestações mensais, sem juros, ou seja, sem se descapitalizar por completo na hora que está adquirindo o carro, não há problema nenhum nisso, né? E se fosse um lugar onde a aquisição de um bem não fosse motivo de tanto ódio, tanta inveja, tanta coisa pequena, porque quando se tem uma situação como a atual, você observa como certas discussões do dia a dia são insignificantes, aí, né? Agora, o problema é o cara adquire por 80, paga 150 e no final deste plano, este veículo está valendo 40. E valer 40 já é um absurdo. Aliás, o carro de 80, que depois de 5 anos vale 40, no mercado de usados, tem como preço médio, enquanto usado, um valor na casa de 40 mil reais, é objeto de fúria de pessoas
que não tem a menor noção do que é uma economia saudável e onde esse tipo de situação também contribui para o atraso da coisa toda, porque num país dogma, num país como os Estados Unidos, que não há por onde comparar com o Brasil, exceto que tem 300 e poucos milhões, nós temos aqui 200 e poucos milhões. É um país de dimensões continentais, como o Brasil também é. É um país que tem uma miscigenação importante, como o Brasil também tem. Fora isso, tem uma amplitude térmica, se você comparar as duas costas, leste e oeste, mas fora isso, você não consegue estabelecer um parâmetro justo de comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, um veículo perde, depois de 3 anos, em média, 2/3 do seu valor inicial. Então, um carro que custa $30 mil enquanto novo, ele vale, em média, no mercado de usados dali 3 anos, $10 mil. Quer dizer, o carro de R$150 mil valer 50 mil. E é até engraçado que no Brasil, esses carros que têm um giro diferente, que esses proprietários giram mais rapidamente, não há nenhum tipo de estigma, nenhum cidadão que está numa boa na vida, ele vai deixar de comprar a sua BMW de R$400 mil de repente, porque dali a 3 anos ela vale 100, 150. Primeiro que dali a 3 anos ele nunca mais viu esse carro. E segundo, porque a expectativa dessa pessoa que enfrenta um primeiro ano de depreciação muito aguda está, com a devida vênia, a licença poética da expressão, está cagando e andando para esse tipo de depreciação. Agora, o consumidor, que ele não se contenta em ser imaturo, ele vem cheio de preconcepções e ele não administra os recursos que tem à sua disposição, recursos financeiros, e não tem possibilidade de se renovar, de se atualizar em períodos curtos de tempo, é onde surgem esses argumentos. Você imaginar que um carro ele vai ter, isso acontece flagrantemente no Brasil, valor de revenda. Marcelo, você está dizendo que o valor de revenda não é importante? Pelo contrário, a gente sabe que no Brasil isso é um fator de compra, porque grande parte desses usuários está preocupada em comprar um veículo, ficar passando pano, sabe, botando aquelas capas horrorosas que vende no supermercado, aquelas capas de carro medonhas que se vende no supermercado, e deixar e esperar que o próximo proprietário apareça. Essas pessoas, eu repito, essas pessoas não estão preocupadas em comprar alguma coisa que seja do beneplácito delas. Essas pessoas estão preocupadas em comprar um automóvel, ficar passando paninho nesse veículo e depois se considerarem os picas da galáxia porque conseguiram revender por um valor que, dentro das suas mentalidades, para ser educado, das suas mentalidades limitadas, mentalidades limitadas, fui bem agora, hein? Tergiversei bastante agora, limitadas, eles consigam essa felicidade. Comprei por 40, revendi depois de 3 anos por 39. Então não há perspectiva para esse pessoal. Não há capacidade dessa gente de evoluir, né? Porque a leitura que eles fazem, ela é errada desde o princípio. Desde o princípio. E, para a gente encerrar, veja só, o Sul teve uma participação, um fator populacional semelhante ao do Chile.
O Centro-Oeste teve uma participação um pouquinho inferior à que a Argentina, no ano de 2018, apresentou. Porque a Argentina caiu a metade disso e continuava caindo quando houve essa estagnação completa do momento atual. Porque não vamos aqui achar que a Argentina caiu por conta... A Argentina é um país que tem 5 vezes menos população do que o Brasil. A Argentina é um país, em termos populacionais, 5 vezes menor do que o Brasil. Então, se a Argentina, se no momento em que o Brasil vendia, por exemplo, vendia 2,5 milhões, a Argentina vendia 1 milhão, qual é a leitura para você que não fugiu das aulas de matemática do primário, como diria o Nelson? Qual é a leitura que você tem que fazer? Se um país 5 vezes menor vendeu 2,5 vezes menos, esse país menor, proporcionalmente, vende 2 vezes mais do que o país maior. A Argentina, nesse exemplo, venderia 5 milhões, enquanto o Brasil vendia seus 2,5 milhões, achando, de acordo com as falas de alguns picaretas, porque são picaretas, gente, não dá para tratar de outra maneira. É gente desonesta, gente calhorda, gente que vem para o mercado atender e satisfazer os interesses de gente mais canalha ainda, né? A situação do mercado brasileiro, mesmo em termos regionais, e mesmo nos momentos em que exercia um relativo protagonismo numérico regional, na proporção, e isso te ajuda a entender o porquê que mesmo na merda, mesmo chafurdando na matéria fecal, o mercado argentino... Calma. O mercado argentino recebe produtos, desde sempre, produtos que o consumidor brasileiro nunca recebeu. Enquanto algumas pessoas no Brasil querem surrupiar, que não é por acaso que existe até vídeo lá na Disney que o brasileiro é ladrão, né? Porque vem uma montadora norte-americana, vem uma montadora europeia, vem uma montadora chinesa para o Brasil, os caras vêm com conversa que a montadora é brasileira. O Chile, que foi o campeão no fator populacional, campeão regional do ano 2018, não tem uma montadora chilena. Todos os veículos são importados. E naquele cenário, ainda que pese ser uma nação pequena, que inclusive naquele outro ranking que eu criterizei as nações do planeta como um todo, o Chile não entraria pela sua população muito pequena. Mas veja que a tentativa de distorcer os fatos... Aqui não, velho. Aqui... Nelson dá risada, mas é verdade. Aqui não. Então, o choque de realidade, o acordar... Eu disse isso pela primeira vez no canal da MJG. Na época, a MJG Consultoria, o maior gestor de negócios do interior. Eu disse isso pela primeira vez, no mínimo, 3 anos e meio atrás. No mínimo. Acordar é uma experiência macabra. Sabe, Nelson? Às vezes, você tá com alguém do lado, você toma até um susto, bicho. Você acorda, a pessoa tá com o cabelo daquele jeito, a pessoa vem lhe falar uma palavra de carinho, tá com um bafo que sai até fumaça. O despertar não é uma coisa fácil, não. Acordar é um dos momentos mais delicados do dia, né?
Às vezes você acorda, está ali mal intencionado, você vai lá no banheiro, você dá uma geral, escova o dente, faz umas outras coisas para você voltar em condições de estar apresentável. Despertar é foda. Mas assim, despertar é necessário, porque quem não desperta está em coma e morre. Então, todas as tentativas dos canalhas, e eu vou acompanhar com vocês, quando toda a tempestade, essa tempestade perfeita passar, evidentemente haverá um restabelecimento gradual das condições até então normais no mercado, e isso faz parte do processo. E você vai ver picaretas, canalhas, lixos agindo como se houvesse uma era de aquários acontecendo no Brasil. Então, entenda que esses materiais, esses estudos são necessários. Então, por exemplo, aqui na região, específico região sudeste, que é onde eu resido, onde grande parte do meu público nos estados diversos, os 4 estados da região, mas principalmente São Paulo e uma parcela também Rio de Janeiro, onde a maior parte do nosso público está. Você ouve constantemente, há muitos anos, não é privilégio de alucinados da última hora, não, isso vem de há décadas e décadas e décadas, que a região sudeste é a locomotiva do Brasil, que o estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil. Você já ouviu isso milhões de vezes na tua vida. Você que já chegou na minha idade, você já ouviu isso no mínimo milhares de vezes na tua vida. Nós carregamos o Brasil nas costas e não sei o que lá mais. A Rússia, que é outro país corrupto, é outro país governado por canalhas da pior espécie e algumas outras semelhanças aí, né? As madames na Rússia também, gosto do mesmo das madames daqui. Madames. A Rússia tem um fator populacional de venda de carro de 1,25. A Rússia, para você recordar comigo, ela tem uma população na casa dos 140 milhões de indivíduos. A região sudeste do Brasil, ela tem quase 90 milhões de habitantes. Então, assim, para você situar a coisa como ela é. A região sudeste do Brasil tem mais habitantes do que a Alemanha, tem mais habitantes, inclusive vários daqueles países bizarros que nós listamos na sexta-feira, São Paulo, Rio, Minas e, em menor escala, o Espírito Santo, eles têm mais gente do que esses países. E nós tivemos na região sudeste do Brasil 1.341.693 emplacamentos. Ou seja, dos caras tá fraco, aqui também tá. Se isso é a locomotiva do país, não por acaso o país não engrena. Para ser a locomotiva do Brasil, para fazer a diferença, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui o fator populacional. O programa é ao vivo, o programa tá gostoso de fazer, domingo à noite, o que é uma quarentena na vida de um cidadão, né? Cidadão de 41 anos de idade, parece bem menos, mas cidadão de 41 anos de idade fazendo aqui esse tipo de material. Se você jogasse as vendas do pedaço que é a locomotiva do Brasil
no mesmo índice do que a região sul apresentou, a região sudeste, que emplacou 1.341.693, emplacaria 2.076.728 carros. Sabe a leitura que eu faço disso? Vamos resumir a ópera? Sabe a leitura que eu faço disso? Sabe a leitura que você pode fazer disso? É que tá uma merda. Então, antes, porque tudo isso para a região sudeste do Brasil se equiparar a um Chile da vida. Porque se você fizesse uma conta que era muito mais justa, né? É a locomotiva de um país que em verdade é muito rico, mas infelizmente é muito mal habitado, consequentemente é muito mal governado. 88 milhões de indivíduos nos 4 estados. Se nós tivéssemos uma performance comparável a certas economias da Europa, em termos de número, porque é lógico que ainda que nós estivéssemos equiparados em número, nós estaríamos consumindo carros de merda em comparação ao que os caras consomem lá. Mas se a região sudeste tivesse uma performance parecida com, por exemplo, a França, que é aquele fator 333, sabe quantos carros teriam sido emplacados na região sudeste? 2.942.768. Ou aí, nada mais, nada menos do que 1.600.000 a mais. 1.600.000 somado ao 2.600, você tem 4.200. Ainda está fraco. 4 milhões de vendas de carro num único ano, mesmo na época de Gol, Palio, Celta, Classic e Companhia Limitada, o Brasil jamais conseguiu emplacar 4 milhões de viaturas numa única temporada. Então entenda, né? Porque o programa de sexta não era justo, e eu falei isso para vocês, não era justo que nós ficássemos o tempo todo ponderando Brasil. Eu até negritei o Brasil nas diversas planilhas para que você tivesse uma clara noção, mas quando você me vê aqui falar, primeiro, né, quando aconteceu o fechamento que não é fechamento. Eu vou falar muito disso na quinta-feira. O ranking da quinta-feira, até porque tempo não me falta, o ranking da quinta-feira nós vamos também abordar bastante coisa polêmica nesse quesito aí. Eu já vi muita coisa. É claro que esse tipo de coisa, depois quando a gente fala, certo tipo de coisa, você só vê em país que é uma zona. Você nunca vai ver, por exemplo, você imagina um Japão. Você nunca vai imaginar um Japão, um órgão de trânsito, um órgão de registro de carros no Japão, vindo a público dizendo assim, o órgão está fechado. E uma semana depois, uma montadora em específico, faltou falar, o dono da Localiza, Hertz, eu ia ficar muito puto se eu terminasse o programa e eu não falasse isso. O dono da Localiza Hertz tem um cargo chave no governo federal nesse momento. O dono de uma locadora, de uma gigante do setor. Para mim, a melhor delas. Independente desse fato. Para mim, a Localiza está
alguns, sabe o Bolt na corrida dos 100 metros? A Localiza ainda está bem à frente da Movida. A Unidas eu prefiro não comentar. O dono da Localiza, ele tem um cargo, ele é secretário, se eu não me engano. Eu posso estar equivocado no título da secretaria que ele ocupa. Acho que ele é secretário de desestatização ou coisa que o valha. Aí você tem no Brasil, neste exato momento, uma briga importante, porque tamanha é a sede de poder das pessoas que o indivíduo ganha a eleição em 2018, em final de outubro de 2018. Em janeiro, fevereiro de 2019, no Brasil, o assunto-chave é a eleição 2022. Então você vê se uma merda de país dessa tem condição de virar alguma coisa. Aí você tem um cara que ele é dono de uma locadora gigante no Brasil. Esse cara ocupa um cargo essencial no governo do país. Aí o governo do país fica, como dizia a minha saudosa mãe, fica como sarna galega para incluir locadoras de veículos num momento como esse, como um serviço essencial, primordial, que não pode ficar parado. Sim, sinceramente, nós nunca vamos discutir política, porque não tem condição, né? Nesse país, você você que tem um viés, você que tem uma clara, é a mesma coisa, um colega não desmerecendo o colega, não desmerecendo a instituição de ensino, onde ele, com muito sacrifício, e depois de um tempo aí recorde, ele conseguiu se formar, mas ele levou aí praticamente 10, 12 anos para se formar em Direito numa universidade particular meia boca e jamais conseguiu passar na OAB, e é um defensor ferrenho do governo federal, ferrenho defensor do governo federal. O cara precisou de quase metade da vida para terminar um curso de Direito numa faculdade boqueta. Aí o sujeito agora, ele é... Mas o Marcelo fala mesmo. Quem não me conhece é que agora o cara se colocou como artífice, como... Não dá nem para dizer advogado, porque não passa na OAB, como advogado de um governo onde o secretário, o cara tem um cargo importante. Entenda o conflito de interesse das coisas. Para você, esse tipo de coisa é natural quando eu comparo com países que supostamente... Claro que existe corrupção no mundo inteiro. Não se iluda achando que não existe corrupção no Japão, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos. Existe muita, né? Velada. Não essa coisa escancarada que nós temos aqui. Mas quando você tem um cara desse ocupando uma função dessa e ao mesmo tempo o ente governamental desesperado para defender os interesses do cara, eu respeito de coração, eu respeito você que gosta dos caras, respeito de coração, você que gosta dos caras, você que quer defender os caras, ou você que quer defender aqueles outros também que não tem defesa, que não é aqui que vão ter defesa. O PIB brasileiro em 2015, 2016, ele caía 3 e poucos % ao ano, o que obrigava também o Brasil nesse momento, se existisse recuperação, de ter um crescimento da China de alguns anos atrás, na faixa de 8%, 10% no ano. E não crescer suando para crescer Então, nenhum desses caras é digno de espaço e de crédito junto a nós aqui. Tá? Então,
Você que acha, ai, tá assim porque o de agora é ruim, o outro era bom, bloque. Ai, tá assim porque o outro era ruim, o atual é maravilhoso, bloque. Ai, porque não sei o que religião, duplo, bloque, um combo, bloque. Sabe? A situação é muito diferente do que os lunáticos querem fazer pensar. É muito diferente. E sempre que eu tiver a oportunidade de mostrar para você, com números concretos, da realidade brasileira, a situação, né? O Nordeste experimentou um crescimento, um desenvolvimento jamais visto para ter uma performance similar a um país irrelevante como é o Equador. Quem é o Equador na fila do pão? Onde passa a linha. O Equador só serve para isso. E aí os caras vêm. Então, assim, já dizia o célebre aluno da escolinha do professor Raimundo, não me venha com chorumelas. Né? Situação do Brasil já era, não entenda, antes de qualquer endemia, o que dirá de uma PAN, situação desastrosa, índices baixíssimos, um cenário de devastação. Uma Berlim em maio de 1945. É o cenário econômico brasileiro pré tudo isso que está acontecendo. O que vai acontecer daqui para frente, de tão ruim, é acreditar que a coisa tende a melhorar um pouco, porque piorar fica difícil. Eu quero mais uma vez agradecer a você que tem a força suficiente de caráter, de entendimento, de poder de análise das coisas para assistir a um programa como esse, né? Você que não está na live dos caras lá do Nunca Mais Eu Bebo ou coisa parecida, você que faz parte desse grupelho minúsculo que nós temos aqui, que nós temos um orgulho enorme de ter esse grupo. Que olha, não é fácil você gerir todas essas informações, né? Então, aqui, nosso papel, mostrar como que a coisa de fato funciona. Região Sul apresentou esse índice bastante interessante. Região Centro-Oeste, onde, claro, o agronegócio tem uma função crucial, né? Os grandes fazendeiros, os grandes produtores emplacando a imensa maioria desses veículos aí. E até é preciso que se diga, né? Naquele voo de galinha que a Hilux conseguiu dias atrás no ranking maluco de abril, não entraram no jogo os Detrans do Centro-Oeste, porque os Detrans do Centro-Oeste fecharam. Não é como o Detran de Minas, que o Detran de Minas é aquela piada do português examinando o pisca-pisca, né? Chegaram para o português e perguntaram para ele se o pisca-pisca estava funcionando. Aí ele falou, está ou não está. Porque não fica claro que um Detran que oficializa que está fechado receba um mega emplacamento de produtos da Hyundai, né? Que certamente tem a ver também com locadoras. Então a gente vai expor isso daí na próxima quinta-feira. E é óbvio que cada um vai fazer dos dados a leitura que considerar conveniente. Para mim está muito claro como que as coisas funcionam e como que nesse caso isolado ficou muito flagrante que a coisa, ela no papel é uma, como se a gente tivesse dúvida que no Brasil as coisas na realidade são diferentes do papel. Porque você vê isso todo dia em
em qualquer situação. Mas nesse caso foi um episódio digno de nota. O Detran Mineiro fechado, que continua diariamente apresentando uma elevação digna de nota nos números. Mas o Detran Mineiro fechado emplacou num único dia mais de 2.000 veículos da dona Hyundai. Então, você tem uma noção de o tipo de nação que você vive, o tipo de lugar onde o camarada coloca uma bandeira do Brasil na janela porque está acontecendo a Copa do Mundo de futebol. Então por essas e outras aí, sabe? Por essas e outras aí, e que não se questione os vencimentos dos atletas profissionais de futebol, porque se o circo está dando dinheiro, o palhaço tem que colocar dinheiro no bolso, sim. Que se questione coisas realmente importantes e que são negligenciadas a todo momento. Eu espero que você tenha gostado. Mais 1h30 e quanto? 1h36? Mais 1h36 aqui de puro conteúdo qualificado para a conta do papai. Ou seja, nós estamos aí nos últimos 8 dias já com mais de 11 horas e meia de conteúdo, palestras, estudos do cenário, do mercado. Essa semana a gente vai falar sobre mais alguns desses dogmas e na quinta-feira você prepare o seu coração, porque na quinta-feira nós vamos mostrar aqui, nós vamos fazer um conteúdo, não vamos fazer um programa igual a ex-presidente da República que dizia que fazia programa, né? Cruzes. Nós vamos fazer um conteúdo aqui de primeira linhagem para que você entenda todo esse processo aí. E se você precisar emplacar um carro, se tiver bala, eu sei um lugar aí onde você pode, que os caras vão liberar para você rapidinho. É assim que funciona. Um grande abraço em todos, um excelente final de domingo. Vamos continuando aqui com esta força, essa garra, essa vontade, essa convicção permanente na vitória, em todos os ambientes que nós colocamos os nossos pés. E você que ainda não é assinante, considere fazer a sua assinatura. Você faz falta. Você que é inteligente, vem com a gente que nós queremos mais pessoal qualificado para construir esse forte Apache aqui, porque vai se tornando cada vez mais um forte Apache isso aqui, diante de tanta palhaçada, diante de tanta cagada. Um grande abraço em todos. A gente se vê na próxima. É isso aí, sorrisão, né? Depois de tudo isso, maior cara de pau, um sorrisão na cara e vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Até a próxima.